pessoas aqui, lembrando que esse grupo é principalmente, né, pesquisadores e empresas do BAT, né, do projeto BAT, então é um número bem menor do que o grupo que a gente tem, né, porque ele incluía também o IAC e o BIS, então hoje aqui a gente só tem a nossa turma aqui do BAT, tá? Então, eu vou rapidamente, né, explicar para vocês, eu tenho uma apresentação, é só um slide, né, para a gente falar um pouquinho como que nós estamos pensando, então é um pouco de provocação, né, para o grupo, aí depois nós vamos quebrar em grupos menores, para a gente poder conversar com mais, né, todo mundo poder discutir e trazer à tona aí as questões, e depois no final a gente volta para o grupo maior, né, então a dinâmica vai ser essa, eu vou fazer uma apresentação, minha apresentação leva 10 minutos, depois a gente quebra em grupos, a gente vai dar 50 minutos para os grupos poderem discutir, trocar ideias, e no final cada grupo vai trazer as suas sugestões do que seria importante para a gente consolidar esse plano B. Aí todo esse material, né, ele vai ser reunido, ele vai ser levado lá para o grupo core, né, e a gente vai trabalhar esse material e vai trazer uma proposta final, né, usando todas essas sugestões e essas ideias que foram coletadas aqui no dia de hoje. Tá? Então, essa que vai ser a nossa dinâmica. Então, isso aqui é um workshop, é para trabalhar mesmo, é para a gente propor ideias, para a gente tentar colocar realmente boas sugestões, para depois a gente ter um material bom para poder trabalhar esse plano B. Tudo bem? Podemos seguir nessa direção? Tudo bem? Sim, ótimo. Ok, Então, ok. Vamos tentar, aí, né, a gente vai e vamos ver até o final do dia o que a gente consegue construir juntos aqui. Então, deixa eu colocar minha apresentação rapidinho. Já tenho aqui o direito de apresentação. Isso aqui. A apresentação vai ser bem curta. A gente fez várias reuniões, né? Então, eu, a Ana, o Sato, aí a gente envolveu outras pessoas também, que ajudaram, o Hernani ajudou, o Igor, o professor Igor também, várias pessoas que contribuíram, né? O Zé Eduardo, muita gente já olhou para esses planos, né? Conversei um pouco com o Jorge Nishimura também, falei com o Chical, e a gente tem uma primeira, assim, um rascunho do que seria esse plano B para o BAT, né? Só lembrando que nós colocamos o recurso, ele está lá na FAPESP, né? Está correndo. A FAPESP não nos deu um prazo, a gente perguntou para eles, eles não tinham um prazo para dar resposta, mas pela experiência de todo mundo, né, do Igor e dos professores que, na verdade, fazem parte até das comissões julgadoras da FAPESP, eles estimam de 30 a 60 dias para que a FAPESP dê resposta. Então, por causa disso também, a gente não precisa ficar esperando, vamos começar a construir o plano B, né, e depois a gente, dependendo da resposta da FAPESP, aí a gente pode até sugerir alternativas interessantes para a própria FAPESP. Tá? Então, para vocês, né, então, esse é o único slide que eu tenho. Deixa eu só minimizar aqui para não atrapalhar. Isso. Opa. Isso aqui é o seguinte, o primeiro quadro que eu montei aqui, né, a gente costuma chamar dos fatores de um projeto, fatores críticos de um projeto, a gente sempre divide em 3 áreas, né, que é o que a gente chama do triângulo dourado de projetos, que é escopo, né, o que vai fazer, prazo, quanto tempo vai levar para fazer, e o custo, quanto que vai custar. Né? Todo projeto a gente costuma dividir, né, assim, na teoria de gestão de projetos, nesses 3 fatores principais. Então, uma coisa interessante quando a gente fala de FAPESP é que o prazo é fixo, 5 anos. Né? Então, isso como é que a gente diz? É um critério que a FAPESP usa, né? Por que 5 anos? Porque a FAPESP, tradicionalmente, ela trabalha muito com projetos de H4, né? Projetos de pesquisa básica, financiando universidades. E os 5 anos é um prazo que eles consideram um prazo típico para fazer projetos de H4, né?
Por quê? Porque um doutorado leva em média 4 anos, aí eles dão mais um ano de lambuja, então com 5 anos eles acham que o projeto fica bom, forma vários doutores e gera publicações, e aí ele consegue enxergar os resultados do projeto, né? Então, esse prazo de 5 anos, ele é meio que uma constante dentro da FAPESP, né? E aí, por conta desses 5 anos, a gente começou a analisar os 9 projetos que a gente enviou, porque, na verdade, nós tínhamos 9 projetos dentro do guarda-chuva do BAT. O que a gente percebeu? Que uma boa parte dos projetos tinha o escopo 1, né? Chamamos escopo 1, que é um escopo de curto prazo. Depois a gente colocou alguns escopos de médio prazo e tinha o escopo de longo prazo, né? Então, isso aí a gente acabou percebendo que todos os projetos eles tinham essa característica, né? Ou a maioria deles, por quê? Porque você tenta colocar o que cabe dentro de 5 anos, né? E claro, quando você coloca dessa forma, o teu custo também ele acaba aumentando, porque você está falando de um projeto de 5 anos, ele é muito mais caro, né? O plano B, a gente percebendo isso, a gente resolveu tirar essa restrição dos 5 anos que a FAPESP normalmente coloca nos projetos dela. Então, o prazo agora ficou variável, né? E o escopo também não precisa mais ser o de 5 anos. A gente pode, por exemplo, nesse exemplo aqui que eu coloquei, a gente poderia focar só no escopo do curto prazo, por exemplo, dos primeiros 18 meses, né? E, com isso, o custo do projeto também ia baixar muito, né? Então, essa é só uma ideia geral. Então, o que a gente fez, né? O BAT aqui, o plano B, ele tem 9 projetos, eu chamei genericamente de projeto A, B, C, D, E, até o I, né? E a gente colocou aqui esses 3 horizontes de prazo. Curto prazo, 12 a 18 meses, médio prazo, 18 a 36 meses, e longo prazo, 36 a 60 meses, né? Então, vamos imaginar, né? A gente não fez uma análise ainda fina disso aqui, né? Foi só uma passada geral, mas a gente já percebe isso. Por exemplo, a gente imagina que o projeto ABCD, né? Eles têm entregáveis de curto prazo. A gente coloca ele aqui, né? Dentro do horizonte de 12 a 18 meses. Depois imagina que o projeto ABCD também tem projetos de médio prazo, e aí o E1 e o E e o F tem projetos de médio prazo apenas, não tem entregáveis de curto prazo. A gente junta todo mundo aqui, né? E coloca aqui, e depois no longo prazo tem aqui, todo mundo tem projetos de longo prazo. Vamos imaginar que essa fosse uma composição média aqui dos projetos, né? Então, a gente vai tentar quebrar esses projetos agora, não mais por tema, como a gente fez, mas por tema e por prazo, e separando os escopos, o que é de curto prazo, o que é de médio prazo, o que é de longo prazo. E aí, o que acontece aqui, né? A gente percebeu que, por exemplo, nos projetos de curto prazo, é um projeto de 12 a 18 meses, né? Talvez tenham várias empresas interessadas, né, e que já tenham recursos suficientes para fazer o A1, por exemplo, ou o B1. Aí as empresas já vêm, né, e já coloca o recurso, eles já executam o projeto. Por quê? Porque hoje, do ponto de vista de financiamento, o que nós temos é a parte das empresas e a parte das instituições de pesquisa, né? Isso, em tese, teríamos para todos os 3 tipos de projeto. E a gente pode buscar financiamento de curto prazo, tipo PIT e Embrapi, para projetos de 12 a 18 meses. Não faz sentido a gente procurar um financiamento de longo prazo, como o da FAPESP, né? Vocês viram que a FAPESP levou mais de um ano para decidir qual projeto que eles iam contemplar. E aí agora ainda vai levar mais uns 5, 6 meses para efetivamente fazer toda a assinatura, termo de outorga, até o dinheiro cair na conta, né? Então, nesse tempo, se o projeto era de 12 a 18 meses, ele já tinha que ter acabado, a gente já tinha que ter entregue os resultados, né? Então, a gente vai começar a olhar mais para o tipo de financiamento, né? Então, a gente pode pegar financiamento das empresas e das próprias instituições de pesquisa, que estão com os recursos, que podem alocar recursos para o projeto, e a gente pode buscar, por exemplo, recursos onde a tomada de decisão e a avaliação é mais rápida, né? Só para vocês entenderem um pouquinho, né?
a gente estava conversando na terça-feira, por exemplo, com o professor Igor. A USP de São Carlos tem um Embrapi, né? E eles levam, em média, um mês para decidir e o dinheiro entrar na conta e o projeto começar a rodar, né? Então, isso para um projeto de curto prazo é muito importante, né? E eles também trabalham com aquela mesma proporção de 1 para 1. Então, aqui é um exemplo clássico, né? De que a gente pode, se a gente conseguir separar os projetos corretamente, né? Porque eles já estão estruturados, mas separar a parte de curto prazo, a gente poderia rapidamente colocar esses projetos para funcionar e daqui a 12, 18 meses a gente poderia já ter resultados, né, para poder usar, né, a nível de produto, a nível de serviço e tudo mais. Projetos de médio prazo, 18 a 36 meses, mesma lógica, né? Aqui a gente pode continuar usando o dinheiro das empresas e os recursos das instituições de pesquisas, e aqui a gente pode, além do pitch do Embrapi, a gente pode buscar recursos na FINEP. FINEP também é tipicamente um recurso de médio prazo, né? Claro que os valores são menores, o Embrapi, por exemplo, ele tem um limite aí máximo, né? Então é entre 1 milhão, 2 milhões, ele tem nessa conta. O pitch é um pouco menos, o FINEP consegue financiar um pouco mais, né? Mas os prazos da FINEP geralmente são um pouco maiores. E aí, os projetos de longo prazo, 36 a 60 meses, esses sim a gente pode selecionar esses projetos que nos interessam, e aí sim a gente pode fazer aplicação dentro do processo normal da FAPESP, né? Porque a FAPESP também tem linhas para a gente trabalhar, os valores são todos menores, né? Não é como esse de 10 milhões, como a gente fez no NPOP, mas eles têm lá, a gente pode pedir um projeto menor, 1 milhão, 500 mil, existem essas linhas, né? Principalmente com bolsa de estudo, né? Então, essa que é a ideia, né? A gente quebrar isso, né? E flexibilizar a questão do prazo, a questão do escopo, e com isso a gente também flexibiliza o tipo de financiamento que a gente pode buscar, né? Junto aos órgãos de fomento, tá? Então, esse era o meu único slide. Eu queria saber se, do ponto de vista, né, conceitual até aqui, ele está bem entendido, porque a gente vai dividir agora em grupos, né? E a gente vai, então, deixa eu só ver, nós estamos com 35 participantes, talvez a gente possa quebrar nos 6 grupos, né? O Ian aí que está responsável em quebrar os grupos, a gente pode quebrar nos 6 grupos, né? E a gente, com isso, pode fazer essa discussão, né? E as perguntas, basicamente, o que a gente vai pedir para vocês discutirem, né? A gente vai pedir para que cada grupo se apresente, né? Porque faz tempo que a gente não se vê e talvez algumas pessoas ainda não tenham tido oportunidades, né? De se encontrar aqui no BAT. Depois a flexibilização, a gente vai falar um pouco da flexibilização do fator tempo, né? Se isso faz sentido né? Então, a gente vai debater um pouco essa questão. Depois, a gente vai pedir para que vocês apontem pontos positivos e negativos por causa dessa flexibilização, né? Aí, anota tudo isso e depois a gente volta no grupo grande para fazer o fechamento, né? E anotar todas as sugestões para que a gente possa usar isso como matéria-prima para aí sim elaborar uma proposta de plano B para o BAT. Então, acho que é isso que a gente vai fazer, né? Rapidamente, eu queria saber se alguém tem uma pergunta até aqui, né, do que nós vamos fazer desses grupos, se ficou claro, se tem algum ponto que vocês estão com dúvidas ainda. Se não tiver, a gente já quebra nos grupos e a gente vai discutir isso nos grupos menores. Eu tenho algumas dúvidas, sim. Eu acho que, eu não sei se vão ser... Posso perguntar? Claro, vamos lá, claro. Sim, eu não sei se vai ser discutido isso no grupo, mas eu tenho algumas dúvidas estruturais. Vamos lá. Primeiro, em relação à empresa, fundação e academia, né? Qual é a classificação que que a gente está participando na colaboração com aquele quantum de dinheiro na fundação? O que está incluído nisso? Isso é a primeira pergunta. Tá bom.
A segunda pergunta eu não me lembro se a gente teve um contato em detalhe com todos esses projetos lá, o A1, A2, A3, o B, até o I lá, de fato, de quais são esses 9 projetos de uma maneira representativa, conceitual, para a gente entender se quem vai, quem interessa, quem é prioridade, que é a dor, não é a dor da empresa tal, para a gente poder decidir, né? Ok. E a terceira pergunta caso não esteja incluído, tal, como que a gente está pensando vamos dizer, como que a gente vai dividir a conta, né? E, Se a conta é entre como que a academia vai entrar, como as empresas vão entrar, isso eu acho que a gente vai discutir no grupo essas questões. Eu não sei se a gente vai discutir, vai responder, né? Vai poder responder essas questões no grupo e nos grupos menores ou não. legal, muito boas perguntas. Na verdade, isso já seria parte da proposta que a gente depois vai ter que desenhar, certo? Nós estamos um pouquinho anterior a isso ainda, Zé. A gente só. Talvez o único ponto, que eu acho que é um ponto importante que você levantou, né, é que nós, hoje, porque era uma única submissão para a FAPESP, então, hoje, todo mundo entrava, por exemplo, independente se você gostava do projeto A, do B, do C ou do D, você era sócio de todos, tá? Agora, a gente quer fazer uma flexibilização. A gente está querendo fazer com que os pesquisadores, né, eles já têm os projetos, só que são projetos grandes. Então, a gente vai pedir para eles, né, fazer que nem o Jack Stripador, vai cortar ele em pedacinhos, e aí a gente vai fazer aquele comitê estratégico. Lembra o tal do comitê estratégico que a gente desenhou? Para que serve o comitê estratégico? Para priorizar, para trazer, né, e falar quais são os projetos que são mais relevantes. E nessa conversa vai ter empresa e pesquisador. Os pesquisadores vão levantar a importância do ponto de vista tecnológico e nós vamos levantar do ponto de vista de necessidade de mercado. E aí nós vamos selecionar esse projeto. Imagina que dos 9 grandes projetos, a gente fatiou tudo e no final a gente tirou 12 projetos. Tá? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai flexibilizar aqui, que é o seguinte, ó, cada empresa, olha, a empresa que gostou do projeto 1, né, vai lá e bota o dinheiro no projeto 1. As empresas que gostaram do projeto 2, bota só no projeto 2, né? Por quê? Porque com isso, né, a gente vai começar é que com a FAPESP não dava para fazer isso, era tudo ou nada. Era a regra da FAPESP, né? Agora não, agora como não tem mais a FAPESP, a gente pode flexibilizar isso. É isso que a gente vai discutir agora, né? Como nós vamos fazer isso, beleza? Mas a pergunta foi excelente, tá? E provavelmente a gente já vai ter que eleger o tal do comitê estratégico e ele vai ter que começar a funcionar, porque a função dele é essa, né? Tá bom? Mas a gente vai dar o direcionamento para eles. É isso que a gente vai tentar fazer aqui. Tudo bem? Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta dessa primeira etapa que pode ajudar vocês até na discussão? Tudo bem? Então, vamos quebrar nos grupos e vamos discutir lá. Eu acho que é a melhor coisa. Aí todo mundo fala, todo mundo ouve. E no final, não esqueçam de anotar todas as recomendações para a gente trazer na rodada final. Tá bom? Então, o Ian, quem que está quebrando os grupos? É o Ian? Pode quebrar. Olá, boa tarde, Ronda, Suzete, João Guilherme, Jorge, Boa tarde. boa tarde. Tudo bom? Pessoal, muito bom estarmos aqui de novo. Eu acho que daqui eu só não conheço a Suzete.
né? O João Guilherme a gente já se viu bastante aí. Honda e Jorge nem se fala. Mas acho que a gente podia se apresentar rapidamente, né? Para um projeto longo, a gente se esbarrou em várias reuniões, mas talvez não em todas. Então, se a gente pudesse falar um pouco a empresa, né, que está representando, o nome, para a gente se conhecer um pouquinho melhor. Bom, vamos lá. Começa comigo, então? Pode ser, João Guilherme. Pode ser. Então, meu nome é João Guilherme, eu sou engenheiro agrônomo, sou diretor da Agroterenas, Cana, né? E a gente já vem participando aqui há algum tempo tanto do projeto anterior a esse, né, de inovação, que a gente começou a discutir lá no DTX, alguma coisa assim. Foi uma grande porta de abertura para a gente continuar as discussões de inovação, né? E nós estamos nesse grupo agora, assim, muito interessado, achando que tem muita oportunidade para a gente desenvolver, né, com relação aos bioinsumos. Ficamos um pouquinho frustrados, vamos dizer assim, na ocasião em que houve a negativa lá da FAPESP, né, que a gente acha que é um elo dessa cadeia aí de agronegócio, essa parte de manejo, insumos, né, produção extremamente importante e que a gente não gostaria de ver fora de toda essa discussão aí dos processos de novos produtos e novos insumos que a gente está trabalhando. É isso aí. Obrigado. Suzete. Boa tarde a todos. Meu nome é Suzete, eu sou do Instituto Biológico, eu fico em Campinas, no centro CAPSA, e a minha área é bacteriologia, né? Então, a minha área é diagnóstico de doenças em plantas, e o que me levou a querer participar do projeto é que, ao longo do tempo, a gente vem tendo alguns micro-organismos contaminantes ou não, mas que mostraram potencial de inibir essas bactérias fitopatogênicas, né? Então, a gente já tem alguns experimentos de laboratório de micro-organismos que são promissores, né? Tem, inclusive, um que já foi feito análise de cromatografia, é um composto que ainda ninguém sabe o que é, diferente de tudo que apresenta na literatura, e a ideia seria colocar esses micro-organismos para produzir, tanto é que eu estava no grupo do Produção em Massa, justamente para passar a produzir em larga escala e ver o comportamento contra alguns fitopatógenos, né? Como o meu laboratório ele abriga a coleção de bactérias fitopatogênicas, então a gente tem mais de 3.300 bactérias. E com isso eu tenho um arsenal para poder testar doença em cana, café, citros, as ornamentais, frutíferas, e a gente tem, enfim, uma gama que dá para fazer um screening antes de partir para uma grande escala. Então, esse era o meu interesse para participar do projeto. Muito bom. Então, você fez o curso ágil com a gente aqui? Sim, já Legal. recebi Então, meu diploma. Ai, que bom. Tá joia. Tá todo mundo ágil aí, hein? A gente é ligeiro, é mais do que ágil, é o ligeiro agora. Honda, por favor. Então, meu nome é Honda, Alberto Honda, não é? Assim como o João, eu sou agrônomo. E trabalhei muito tempo na Jato, né? E agora estou trabalhando na Fundação São Nishimura de Tecnologia. Não é? Estamos aí, né? Desde o comecinho aí da luta, não é? E vamos ver se a gente consegue aí uma boa resolução para esse impasse que nós estamos aí, né? Suzete, são 3.000 bactérias fitopatogênicas, né? Sim. A nossa coleção... Só está com planta só, Suzete? Só plantas. O que a gente percebeu é que algumas delas, elas produzem alguns compostos que estão inibindo outras fitopatogênicas. Essa que foi a parte interessante. Legal, legal. Passo para o Jorge, então. Obrigado, Suzete. O Jorge que ficou para o fim, né, Jorge?
Ok, eu sou Jorge. Basicamente, acho que eu poderia dizer que a minha profissão foi ser conselheiro, né? Sou conselheiro já há muitas décadas. Conselheiro do Grupo Jato, né? Fui presidente do conselho, holding e do conselho de administração por quase 20 anos. E estou muito empolgado, né, de ver tudo isso. Quando eu vejo um projeto como esse, né, e no primeiro momento deu esse soluço, eu acho que para nós vai ser realmente um teste interessante, né, porque se realmente não era alguma coisa que a gente realmente queria avançar, que deseja, né, que quer pagar o preço para isso, a gente já talvez desistiria agora, né? Mas eu acho que não vamos desistir, não. Eu acredito que nós estamos numa veia bem interessante. E então esse é o primeiro teste para a gente, né? É um teste interessante porque se a gente tem perseverança e vontade de prosseguir, a gente vai conseguir fazer as coisas, né? Estou aqui então para poder contribuir no que for possível, né? E animado, na realidade, eu acho que está animado, só temos que resolver os nossos que vai aparecendo para prosseguir. Eu acho que a proposta de começar a discutir o plano B, acho que é bem válido, apesar de que ainda podemos ter uma resposta favorável, né? Mas eu acho que esperar, tempo é uma das coisas que dentro do mundo das empresas privadas é muito importante, não é? A gente, como empresa privada, a gente não consegue ficar esperando muito tempo, né? A gente quer ver logo as coisas fluírem, andarem, né? Então, acho que vamos dizer, a ideia de começar a discutir o plano B é muito importante para a gente não perder o embalo, né, o dinamismo e a velocidade, porque tempo hoje é crítico, né, dentro vamos dizer, dos desenvolvimentos, inclusive científicos, né? Então, estamos aí, puder contribuir, não entendo nada desses negócios de bactéria, nem de biologia, viu, gente? Eu, na realidade, entendo um pouco de governança, mas nessa área eu não entendo, mas eu muito animado, pensando de que o futuro realmente está na inovação, na pesquisa, nas descobertas, né? Prazer, viu, gente? Ô, Suzete, o Jorge entende um pouco... Wilkins. O Jorge entende um pouco de vírus, de coronavírus. Isso aí ele está craque. Ah, não brinca, não. Esse aí ninguém quer. Boa tarde a todos. Desculpa aí o atraso, que estava numa outra reunião que atrasou, mas agora estamos juntos aqui. Boa tarde. Bom, acho que todo mundo te conhece, mas só para, né, não ficar ser o único diferente, se apresentam, fala de que... Tudo bom? Bom, boa tarde, meu nome é Carlos Wilk, eu sou docente aqui, professor da Unesp de Botucatu, da Faculdade de Ciências Agronômicas, e trabalho com a parte de entomologia florestal, né? Mas com foco principalmente com a parte de controle biológico, né? E temos aí, né, várias pesquisas orientadas que trabalharam sempre nessa linha, tanto com o que nós chamamos de macro-organismos, né, parasitoides e predadores, como com micro-organismos, somente com a parte de fungos e de vírus. Tá? E estamos junto no projeto, né? Agora, amanhã deixo de ser diretor aqui, aí tenho mais tempo para colaborar junto aí com o grupo e a gente ou esperar uma possibilidade de aceito da FAPESP que ia ser no plano A, ou partimos de fato para o plano B, né? Mas eu acho que sim, a mobilização que foi feita, né, por todo o grupo, esse grupo enorme aí que temos aí de pessoas, eu acho que conseguiu motivar de alguma maneira para que, de alguma maneira, possamos continuar nessa linha com esse projeto. Excelente, obrigado. Wilkin, parece que você entrou como diretor recentemente, você já está terminando o seu ciclo, hein? Que coisa, hein? Muito rápido, hein? Oi, Jorge, foi 4 de vice-diretor, mais 4 anos de diretor. Negócio... Passou rápido, hein? Passa rápido, mas eu já tinha cabelo branco, aí perdi um pouco durante esses 8 anos. Ainda o último ano com a pandemia, então o negócio foi para judiar. Agora vai nascer mais cabelo e vai ficar preto, viu? Fica tranquilo. Eu preciso ver se tem um NPLP aí para resolver o problema de calvície.
Esse vai ficar... Fala com a doutora Suzete, que ela conhece tudo que é vírus aí, micro-organismo, que faz essas coisas aí. Oh, muito bom. Bom, deixa eu me apresentar também, para quem não me conhece. Meu nome é Tiago, da Empresamento, que realizou o treinamento de gestão e cultura ágil e deu todo o suporte logístico digital aí para todos os eventos do NPOP que aconteceram até agora. Então, uma alegria estar aqui ajudando e a gente na torcida aí por todos os projetos, né, que tenha muito sucesso. Bom, gente, acho que a gente pode ir para o... prazer a todos, né, de rever a todos aí. E para as perguntas, de fato, né, o Tsen, ele colocou 3 perguntas, eu vou compartilhar aqui na tela, 4 perguntas, na verdade, aqui a primeira é essa apresentação, que era... Vamos ver se eu consigo compartilhar. Consigo. Né? Então, foi o seguinte, qual a flexibilização do fator tempo de 5 anos para um prazo variável, curto, médio e longo, é razoável para os projetos do BAT? Faz sentido essa flexibilização? A outra pergunta é, quais são os pontos positivos e negativos que cada um consegue enxergar nessa flexibilização? E quais são as principais sugestões que o grupo gostaria de levar para o grupo maior? Então, a gente vai ter uma discussão aqui em pequeno grupo, depois nós voltamos na discussão do grupo maior. Então, foram colocadas 3 perguntas, né? Se essa flexibilização de tempo, tá? Que era um projeto fixo de 5 anos, para um prazo variável, podendo ser curto, médio e longo, se ela é razoável, se ela faz sentido especificamente para os projetos do BAT. Né? Então, é bem interessante que nós temos uma pesquisadora, né, que está envolvida no projeto e também do ponto de vista de empresa. Né? Não sei quem gostaria de começar falando especificamente sobre esse ponto, né? Se essa flexibilização de tempo, se ela faz sentido, é algo que, ou não, que são projetos de fato de 5 anos e não vale a pena mexer nisso. Né? Acho que essa é a pergunta, a primeira pergunta. Posso começar? Pode, por favor. Eu acho muito interessante, né? Porque isso se a gente... Agora nós vamos conversar pensando em plano B, é isso? Isso, pensando no plano B, né? Da PESP. Isso. Né? Então, acho que ficou mais interessante ainda, né? Porque, assim, uma coisa tem alguns projetos dentro do BAT que já estão, entre aspas, com o produto praticamente pronto para ser produzido, né? E aí você tem uma etapa de investimento para já cair no mercado. E a gente tem alguns outros projetos, que é o meu caso, que seria, eu tenho as bactérias em mão, mas eu não sei se elas são compatíveis com uma produção em larga escala, né? Então, eu tenho alguns resultados falando especificamente do meu trabalho. E eu posso falar um pouco do Luiz Leite também, porque a gente está fazendo uma parceria, ele me passa algumas bactérias que ele isola do estômago de nematóides, e eu estou testando nesses fitopatógenos, que a gente também tem resultados positivos, né? E o fato de ser uma coisa, eu vejo isso como se fosse uma construção de casa por empreitada. Então, primeiro você vai fazer o alicerce, depois você levanta as paredes, depois você faz o acabamento, né? Então, eu acho assim que, no meu ponto de vista, essa flexibilização vai facilitar os projetos no sentido de você tem resultados positivos, ótimo, então a empresa vê potencial de investir nisso, né? Vamos passar para a próxima etapa. E, por exemplo, a gente tem ótimos resultados até numa escala de pequena escala em bancada. Só que a gente faz um teste em grande escala e não é bem assim. Então, eu acho que dá para unir o caminho do trabalho de pesquisa com o investimento das empresas. Uhum.
Então, sumarizando, né, entendendo o que você disse, você acha que é mais interessante assim, porque tem alguns projetos que estão numa fase mais prontas para ser lançado, e tem outras que têm uma incerteza tecnológica, um risco tecnológico maior, que funcionou em bancada, mas você não sabe, ou seja, você não sabe se vai dar certo, por isso que você quer ou seja, que existe um risco tecnológico que talvez leve mais tempo, que você não, mas existem alguns que já estão mais prontos para serem lançados. Então, a seu ver, isso é mais interessante que seja assim do que colocar tudo no mesmo balaio, né? Como Sim. estava. Até mais seguro para o investidor, né? Ele vai Certo. aos poucos, ele vai decidindo se ele quer investir ou não. Perfeito. Não sei se do lado da pesquisa, né? Se o Wilkin queria complementar alguma coisa nesse sentido. A visão dos Não, acho que pesquisadores, a gente pode começar, né? eu concordo com a Suzete também, né? Nós temos trabalhado aqui principalmente com a parte de fungos, né? E algumas parcerias também junto com o Instituto Biológico, né? Principalmente com o Zé Eduardo, né? Eles nos possibilitou acesso aí junto a toda a coleção de fungos entopatogênicos. Então, assim, tem uma parte da prospecção que, de fato, isso né, já foi feito. Eu tenho um projeto aí da FAPESP aprovado, com parceria com a Alemanha, que envolve também uma parte de prospecção para alguns outros tipos de praga, que aí não foge um pouco do nosso. Eu entendi, assim, que do nosso tem que passar para essa parte já da viabilização de produção em escala, né? Nem que seja de bancada, e daí para a gente aumentar. Então, aí já pegando o item, a pergunta aí 1 e 2, aí, né, da flexibilização dos pontos positivos, o ponto negativo com relação, se manter esse parecer da FAPESP nessa negativa, o negativo é evidente para todos, é menos recurso. Né? A parte, né, digamos assim, da FAPESP, que ela iria bancar, a gente está perdendo isso, que financiaria bolsas e outras coisas. Né? Ponto positivo é só a questão que a FAPESP tem um rigor com relação a prazos, mas as empresas têm o mesmo rigor, até mais rigor do que a própria FAPESP. Né? Todo mundo quer um resultado rápido, né, para poder avançar, isso é claro. Né? Mas, por outro lado, tem toda a questão, né, do rigor que eles têm para a gente fazer prestação de contas, etc., que talvez a gente ganhe nesse tipo de agilidade. Né? E a flexibilização, assim, eu acho que sim, são um projeto grande, mas ele tem vários projetos, subprojetos menores, que eles têm tempos, né, de cumprimento aí que são variáveis. Né? Pode ter coisas que a gente comentou anteriormente, às vezes com 1 ano e meio, 2 anos, a gente já tem o resultado, as empresas que fazem parte de dependendo do resultado, ela já pode absorver e começar a usar isso, e tem outros que talvez vai levar mais tempo, né? Porque há desdobramentos com relação a isso. Depois que a gente começar, nós vamos compreendendo uma série de coisas que no primeiro, né, digamos assim, no projeto inicial todo que foi elaborado, né, nós queremos fazer isso. Mas depois vão aparecer, porque se tiver que ter, gera o produto, consegue produzir em massa, tem toda a parte de registro junto aos ministérios, né, Ministério da Agricultura, Anvisa, o IBAMA, né, quer queira ou quer não, químico-biológico depende disso. Tá? E aí tem toda uma parte de estudos que vão ter que ser feitos, né, e depois tem gerar alguma coisa, um kit, alguma coisa para a empresa detectar. Digamos assim, tem uma toxina que pode ser comprometedora. Tá? Tem isso no nosso horizonte, nós vamos fazer isso, porque esse tipo de informação é importante, porque isso pode chegar lá na frente e viabilizar o registro, aí perdeu tudo. Então, tem várias coisas que nós vamos avançando e aprofundando para que depois, de fato, seja, né, as empresas que participem, independente se é um produto para controle biológico, né, um biofertilizante, do que for, né, tenha todos os resultados para que o processo depois, né, de registro e comercialização ele esteja totalmente garantido. Né? E aí, talvez isso vai consumir esses 5 anos, mas são etapas. Eu acho que sim, essa flexibilização ela vai por etapas. Então, a partir do momento que a gente tiver muito claro as etapas que nós vamos cumprindo, a gente vai respondendo isso.
Então, quanto mais rápido fizer isso, para as empresas, eu entendo, tempo é dinheiro, né? Trabalho muito com empresas da área florestal e eu sei qual é a pegada. Tem um problema e todo mundo quer resolver rápido o problema e de forma eficiente, né? E nós temos que ter, acho que essa motivação com todo o treinamento que nós tivemos, acho que foi justamente para agilizar isso, né? Então, Bom, acho que é isso que eu gostaria de trazer aqui para o grupo. Ok. Bom, Obrigado. acho que deixa eu contribuir aqui. O que me traz um pouco de... Não é uma preocupação, mas assim, não estou conseguindo fechar ainda isso, assim, que os recursos financeiros, a princípio, eles são finitos, né? De cada uma das áreas que vai participar, existe um combinado, vamos dizer assim. E a minha dúvida é de como vai ser sincronizado essa questão dos recursos e do andamento dos projetos, porque tem projetos que podem durar 8 anos, 9 anos, 10 anos, sei lá. E os recursos, como é que a gente vai ajustá-los para que eles continuem auxiliando, vamos dizer, ou sendo a contrapartida de todos esses projetos, né? É só essa dúvida assim que eu tenho. Os recursos, vamos dizer assim, que os recursos científicos, eles são infinitos, né? Sempre vai ter uma inovação, uma melhoria, alguma coisa que vai surgir, ou uma descoberta nova, tal. E esse projeto nosso, pelo menos com relação aos recursos, ele tem um limite. Então, a minha dúvida é como que isso termina, né? Talvez nunca termine, então tem que ter uma regra de continuidade. Ou uma regra de finalização, ou uma regra de continuidade. Mas, assim, o sincronismo dessa questão científica e financeira só que me traz um pouquinho de dúvida nesse momento. Como é que nós vamos ajustar isso ao longo do tempo? Talvez é o desafio que nós temos, né? De fazer os ajustes necessários para que esse projeto ele vai caminhando com os recursos que são necessários para que ele se desenvolva contento, né? E traga os resultados a contento. Então, também isso junta um pouquinho com relação aos positivos e negativos com a flexibilização. Ao mesmo tempo que a flexibilização aumenta a possibilidade de inovação, né, de novos projetos e tal, ela também acaba trazendo uma dúvida de até onde vai essa relação. Ela é infinita, ela termina. Eu tenho um pouco de dúvida com relação a isso. A flexibilização, se ela vai gerar uma coisa que vai ter um fim em algum momento, com alguma entrega ou não, entendeu? Ô, João Guilherme, obrigado pela posição. Eu acho que, pelo que eu entendi, aí o Honda, o Jorge, que tem conversado também bastante com você, pode dar posição, a gente pode tirar essa dúvida. Mas o que eu tinha entendido é que, no caso, com a FAPESP, e também o Carlos, né, a Suzete, era um projeto fixo de duração de 5 anos. Quando se fala em flexibilização, eu entendo quebrar esse projeto de 5 anos em subprojetos e que talvez tenha um projeto e tenha alguns projetos de curto prazo, que é, sei lá, 1 ano, não sei qual o intervalo, né? Tem alguns projetos de médio prazo, entre 2 e 3 anos, e tem projetos de longo prazo, que são os projetos dos 5 anos. Eu entendo que é uma flexibilização no sentido de fazer coisas menores, dividir o escopo do projeto originalmente submetido à FAPESP. Coisas que não estão nesse escopo seriam outros projetos, né? Então, eu entendo que agora a discussão é em relação ao que foi submetido para a FAPESP, que com a FAPESP existia menos flexibilização, ou seja, é um pacotão, tudo ou nada, 5 anos, e que agora se está discutindo, caso a FAPESP de fato confirme que não vai financiar, a possibilidade de quebrar isso, né, esse projeto maior, em entregas de curto, médio e longo prazos, mas não de acrescentar novos itens que não estejam no projeto original. Pelo menos esse foi o meu entendimento, né? Não sei o pessoal aí que não digo nem de acrescentar, mas digo assim, no caso da FAPESP, os projetos de curto prazo também já iam gerar resultado no curto prazo, né? Ninguém ia ficar esperando os 5 só para que tinha que ter 5, né? Mas eu digo assim, tem projetos que podem se alongar, essa flexibilidade, eu não sei se dá para entender
que alguma coisa pode passar, pode partir do terceiro, surgir uma inovação no terceiro, dentro desse próprio projeto, e ela ir se estendendo, não terminar no 5, terminar no 6, terminar no 7. Então, o receio é que a flexibilidade pode ser entendida como algo para mais e que não tenha um prazo. Acho que se houver uma regra de gestão em relação a isso, de governança com relação a isso, não deixa de ser bom, entendeu? Pode ter ideias que surjam no caminho, no segundo, no terceiro. Eu só digo o seguinte: a flexibilidade, ela é positiva, a flexibilização é positiva, inclusive para isso. Se surgir alguma coisa no segundo ano, no terceiro ano, mas como é que nós vamos gerir isso? Vai ter que sair fora do projeto, não vai poder estar dentro desse projeto atual, né? Se surgiu uma ideia no meio, mas não estava também na FAPESP, também não estava, mas pode ser uma contribuição interessante, né? Tem produtos que já estão no pipeline, nas prateleiras, tem produtos que já estão gerando dúvidas aí nos cientistas, quer dizer, eu não sei se fecha a possibilidade mesmo de 5 anos, ou a flexibilidade pode passar para 6 anos, se ela tiver algum projeto interessante que não terminou, como é que nós vamos administrar isso? Poderia existir essa dúvida também no projeto com o FAPESP, tá? Entendi. Mas é só para a gente entender o que vai surgindo no meio, como é que a gente faz com isso, né? Posso ajudar, João? Pois não, à vontade. Bom, prazer aqui, acho que a gente já se encontrou alguma vez. Eu vou falar da experiência que eu tenho justamente com o projeto que nós temos com empresas florestais, né? Nós temos um projeto que começou em 2004 com uma praga que chegou em eucalipto, que foi um problema muito sério, ainda né? E depois de 4 anos, em 2008, né, tiveram 2 pragas novas. Então, de um projeto que era uma coisa específica para as próprias empresas que fazem parte, né, o que elas não queriam é que fizesse pequenos projetos específicos para cada um, né? Aí nós pensamos, né, reestruturamos todo o projeto que nós tínhamos, oferecemos para elas aceitaram, e desde 2008 até hoje a gente continua com o projeto macro, tá? Não porque eu queira arrastar, etc., mas as coisas vão aparecendo, conforme vai aparecendo depois outras pragas, eles já querem, né, entrar nessa dinâmica. E aí, às vezes, aparece algum problema no meio do caminho, né? Estava funcionando bem, um inimigo natural deixou, por que isso aconteceu? Eles querem a resposta. E qual é a solução? E aí, como você falou, às vezes vai criando outros desdobramentos e aí a gente vai passando. Aí passou toda uma questão de ter a questão de registro desses inimigos naturais junto ao Ministério, que não tinha, mudou a legislação, porque depois, assim, que tanto o grupo de empresas quanto de pesquisadores, se tiver tudo muito sincronizado, trabalhar bem, né, der a liga que nós esperamos, vai ser algo natural, porque para as empresas também é algo ruim falar, bom, vamos sair, agora eu vou procurar um outro grupo de pesquisadores para a gente começar. Porque depois que ele cresce, né, é como uma bola de neve, ela vai crescendo e o que você consegue agregar, né? Logicamente, tem toda uma situação, nós não vamos também, né, o orçamento não vai aumentar ao infinito, porque depois todo mundo sai, né? Mas aí nós vamos fazendo. Então, acho que a flexibilização vai nesse caminho, e eu acho que depois, assim, né, porque tem alguns que vão participar um período, consegui chegar ao meu produto, agora eu vou sair e vou só para a parte de produção, a parte, né, de comercialização e etc., e quero me desligar do grupo. É uma possibilidade, né? Mas eu acredito que a maioria, pela experiência que eu tenho, vai ficar porque vão aparecer outras coisas e depois é uma evolução do grupo, né? Nós vamos evoluindo a parte da pesquisa justamente com os problemas que vão sendo apresentados pela indústria, né, ou pelas empresas, e eu acho que essa flexibilização, ela pode se levar a isso, e nós continuamos até hoje por demanda das empresas florestais, né? Porque na hora que eles falaram assim, professor, tá bom, resolveu todo o nosso problema, acabou o projeto, acabou, né? Cortamos as coisas né, e vou para outra linha e vou trabalhar com outra coisa, mas até hoje tá assim. Aí que eu acho que é uma vantagem que vai acontecer nisso, eu vou falar pela experiência bem nossa aqui. Não só por causa nossa, como os pesquisadores, professores e pesquisadores, mas os estudantes de pós-graduação que vão estar trabalhando nisso, tá? Porque eu tenho vários hoje ex-alunos que acabam sendo absorvidos pelas empresas.
Porque isso serve para as empresas também verem assim, ó, aquele perfil ali, aquela experiência dele vai me agregar. Agora já vou pegar que ele já aprendeu tudo isso, agora ele vem para cá, do meu lado, para trabalhar, para implementar a minha produção. Porque eu acho que o mais importante também não é só a gente gerar produtos, mas é gerar mão de obra qualificada para atender a demanda, né, que a empresa precisa. Assim como do Grupo Jato, né, a Pompeia, ela criou a FATEC para áreas, né, como agricultura de precisão e etc., que era uma área que estava em aberto e não tinha profissional para isso. Eu acho que com isso, e aí começa a ter uma interação. Enquanto tiver um feedback positivo, nós vamos crescendo. Uhum. Não sei o que os outros colegas acham, mas essa é a experiência que nós temos aqui, com a parte florestal. Eu acho que a questão de pesquisa, né? Todo mundo sabe que investimento em pesquisa é investimento de um grau de risco elevado, né? Ninguém sabe, ninguém pode garantir que as coisas vão dar certo. Mas também não dá para a gente conseguir enxergar as coisas inovadoras sem arriscar, vamos dizer, no processo de pesquisa. Uma das coisas que achei interessante, a Ana estava dizendo outro dia, que existem já no pipeline lá do Instituto uma série de produtos que está muito próximo para passar, vamos dizer, para a fase seguinte, né? Significa que um trabalho que normalmente demora muito tempo, já gastou esse tempo e já estamos mais próximos de transformar isso para passar para outra fase, não é? A fase talvez de tentar massificar um pouco, ou coisas desse sentido. Então, o fato de termos no pipeline produtos já trabalhados nesse nível mais avançado, eu acho que favorece muito o conjunto inteiro, porque eu estava ouvindo outro dia de que já começou a entrar royalties para o Instituto, né, de produtos que já foram lançados no mercado e já a empresa está produzindo e está entrando royalties. Isso favorece demais os institutos, né, porque é um dinheiro extra que vai chegando para poder potencializar ainda mais as pesquisas, né? Então, acho essa ideia, vamos dizer, aquilo que foi proposto, eu acho que é um conjunto de coisas de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Eu acho que já fazia parte do escopo de todas essas coisas. Já estava embutido aquelas coisas que estão próximos de sair e já tinha coisas que já estão no meio do caminho, né? Eu vejo isso muito favorável, né? Muito, muito bom, porque já não começamos no V0, né? Já existe um trabalho avançado. Naturalmente, aí as questões de convergência de interesses, acho que talvez seja um ponto. As empresas, naturalmente, têm um olhar muito, muito para retorno, né? Então, o que eu estou entendendo de a gente começar a falar do plano B é que a gente, nessa primeira fase de primeiro ano, as empresas entrarem com um pouco de recurso, o seu recurso, para tentar fazer com que esses produtos que já estão na fase avançada possam ser finalizados, né? Enquanto a gente ganha tempo para ir atrás de o financiamento. Não, acho que ninguém está falando que não quer financiamento público, né? A única coisa é que todo financiamento público demanda tempo para ser submetido, aprovado e tudo mais. Então, eu acho que a ideia básica vamos pegar agora, vamos já disparar, já que possivelmente pode ser que não seja aprovada a FAPESP. Então, vamos começar vamos começar a avançar. Enquanto isso, a gente ganha tempo para reorganizar a cabeça e pensar naqueles projetos de médio prazo e longo prazo. Eu acho que é mais essa ideia, né, que a gente está discutindo hoje. E falar, olha, acreditamos, queremos, então vamos avançando. Né? Enquanto isso, a gente vai retrabalhando as questões de financiamento público. Né? É isso que eu estou entendendo, né, nesse momento que a gente está vivendo. E até é interessante, né, ouvir dizendo que isso vai ajudar, né? Estou ouvindo aí a nossa colega aqui, como é que é o nome dela? Está fora da tela aqui. Suzete. Da Suzete, né? A Suzete dizendo de que isso seria favorável para dar uma agilidade maior, né? Então, tá bom, então é isso mesmo. Acho que
os desafios vieram, a dificuldade tem agora, e acho que a ideia básica é discutir, falar, bem, como é que nós vamos para frente, né? Acho que é mais ou menos isso. Eu sou bem favorável a gente fazer a bola rolar para esse ano agora, né? Tentar fazer a bola rolar para esse ano e correr atrás ainda dos recursos de financiamento público, porque eu acho que é próprio, né, do governo investir em pesquisa e ciência, né? É da natureza do próprio governo fazer isso, né? É a minha opinião, né? Jorge, posso só fazer uma outra proposta? Sim, sim. Então, eu acho que assim, o que envolveria no plano B, concordo perfeitamente com o que você falou, assim, se não der certo com a FAPESP, esquece financiamento público. Não, nós temos que buscar outros recursos para, né, para agregar no projeto. Eu acho que, né, nós não podemos abrir mão. Inclusive, com a própria FAPESP, num outro edital, podemos submeter. Mas eu acho que, assim, tudo que foi discutido, que eu acompanhei aqui, da execução, principalmente pela Ana Eugênia e todos os pesquisadores e com as empresas, eu acho que, assim, nós temos que conhecer, pegar informação, mas eu acho que tudo que nós fizemos aqui, ele cabe como um projeto da FINEP, né? E a FINEP, a financiadora de projetos, ela tem como objetivo também o envolvimento com empresas, né? E aí eu acho que, assim, nós temos que achar só as informações ficam no site lá, a gente pode estudar o tipo de financiamento, mas ela teria que abrir, assim como nós negociamos com a FAPESP para abrir um edital para esse tipo de projeto, eu acho que dá para fazer o mesmo com a FINEP. E aí uma participação conjunta aí envolve uma parte política importante, né? Conversar junto ao Ministério da Agricultura, porque acho que isso tem uma aderência enorme junto com a Tereza Cristina, né, tudo que eles querem lá. E para abrir as portas e a gente conversar lá, tudo, assim como abriu as portas da FAPESP, eu acho que a FINEP está aberta e estou esperando bater lá na porta para trazer esse tipo de projeto, que são valores até maiores do que a própria FAPESP consegue financiar, né? E isso envolveria, talvez, aí, inclusive, a parte do CNPq com relação a bolsas. Eu acho que dá para a gente pensar num bem bolado junto com as agências federais, né? Que isso agregaria, né? Talvez a FAPESP também fica meio reticente, falou assim, ó, vamos, né? São projetos interessantes, mas a gente bancar 3 de uma vez só nós, né? De uma vez só, eles não bancam. Se tiver outros financiadores junto, numa outra etapa, pode se agregar, né? Então, eu acho que, assim, tem outras possibilidades que a gente precisa também trabalhar na linha do financiamento. Estou de acordo. Tiago, então, esse projeto do BAT é o projeto que tem 15 empresas parceiras, né? Deu uma adesão muito grande. O de alimentos tinha dado muito pouco. Isso deu bastante, porque o tema atraiu as empresas. Agora, quando nós apresentamos uma proposta para as empresas, ainda era uma proposta muito geral, não é? Não tinha detalhes, muitas empresas aderiram sem saber exatamente o que era, né? Quais eram os projetos. Algumas já foram mais minuciosas, mas muitas empresas entraram porque gostaram da ideia, mas nem sabia quais seriam os projetos, não é? Quando, nessa proposta de estudar um plano B, eu diria, viu, o João Guilherme, que nós trabalhamos muito com as empresas, né, João? Vendendo o produto, o projeto, contamos com a ajuda aí do Roberto Rodrigues também, da BAG, para nos ajudar nos contatos. Eu creio que começa do zero, no aspecto de relacionamento com as empresas. Por quê? Porque, primeiro, se vai ser escolhido alguns projetos, né, algumas linhas de pesquisa por prazos menores, talvez nem todas as empresas vão estar interessadas, porque nem todas as empresas estão interessadas em tudo, né? Tem algumas empresas que trabalham mais em algumas áreas, outras em mais outras áreas. Então, Tiago, aí eu já entro no item 4, não é? Talvez tenha que, para as empresas poderem decidir, tá bom, quais são os projetos que dá para fazer até 18 meses? Para ver se interessa a empresa, minha empresa, entrar nesses projetos, né? De repente, a atuação da empresa não é nessas linhas que vai entrar nesses projetos de 18 meses, até 18 meses.
E aí sim, né? E a empresa pode falar, não, me interessa porque essa linha de pesquisa me interessa, eu vou entrar nesse projeto. Então, eu sinto que se eu fosse vender essa proposta de empresa para empresa, eu precisava dessa informação, né? Chega lá para Agroterenas, olha, tem essa linha, esse assunto aqui, ó, não é? Micro-organismo para controle de broca da cana. Opa, isso me interessa, certo? Agora é para café, não. Café, né? Fungo para café, eu não tenho interesse. Então, eu sinto que precisa dessa informação. Outra coisa, respondendo um pouco a pergunta do João Guilherme sobre a questão dos prazos e se quanto tempo dura, aí também entra na quarta sugestão, Tiago, quarto item. No projeto da FAPESP foi elaborado um regimento interno, não é? Então, se fosse o projeto da FAPESP, o que ia acontecer depois e tal, tudo isso ia ser discutido nos comitês lá do regimento interno, não é? Então, a minha pergunta é se isso vai valer, se nesse novo projeto, toda aquela estrutura de governança vai valer para as empresas que entrarem nesses projetos. São as duas perguntas, e a minha proposta é que também tenha, da mesma forma, não é? Essa estrutura de governança, porque os problemas não mudam, né? Vão ser os mesmos. Eu já parti para o quarto item, né? Eu queria aproveitar o gancho e colocar, já que a gente está falando das sugestões, por exemplo, eu sei que tem 9 projetos no BAT, tá? Mas eu não conheço os 9 projetos. Então, uma coisa seria, no meu ponto de vista, pegar esses 9 projetos e elencar. Esse aqui entraria no médio prazo, esse aqui no curto prazo. Então, dividir esses projetos, subprojetos, dentro da linha que a gente imagina que vai levar para ter os resultados. Porque daí ficaria até mais fácil para as empresas irem identificando, como o senhor Ronda falou, a área que me interessa e aquilo que realmente eu não quero investir, né? Então, uma sugestão, dividir esses 9 projetos de acordo com o prazo, né? A médio prazo, longo prazo e curto prazo. Uhum. Muito bom. Pessoal, a gente tem mais uns 7 minutos, e enquanto vocês estavam falando, eu estava escrevendo, acho que a gente acabou passando por todas as perguntas já, mas só para a gente dar um fechamento, porque eu acredito que vai compilar essa primeira conversa, né, para o grupo maior. Então, eu estou entendendo que todo mundo, até agora, né, respondendo a segunda pergunta, acha que faz sentido, é algo coerente essa divisão, essa divisão de tempo, essa flexibilização, certo? Eu não vi, acho que eu vi uma unanimidade aí de que sim, faz sentido a flexibilização, correto? Né, acho que todo mundo concorda aí. Correto. Tá. O segundo ponto, ponto positivo, ponto negativo. Como ponto negativo não é só da flexibilização, né? O ponto negativo da saída da FAPESP é menos recurso, e o ponto positivo é a própria flexibilidade como ponto positivo, né? Eu não sei se é um ponto negativo. Também a questão... Acho que podia complementar que dentro disso existe a necessidade dessa sugestão aí da Suzete, né? No sentido de dividir, partilhar os projetos, para que aí sim a flexibilização você consegue mitigar alguns pontos negativos dela, né? Certo. Que é o risco, o risco de não ter um prazo, o risco de ficar, né? Como ou de separar o que é no curto prazo, o que é no médio prazo, o que é no... Pode aparecer coisa que até passa de 5 anos, aí pode ser que tenha gente de interesse nisso. Perfeito. E também como positivo, isso que você falou na sua visão, a possibilidade de aparecer novos projetos, que a gente não tem aquela amarra, a gente tem mais liberdade. Às vezes, assim, derivações, entendeu? Não é nenhum projeto muito diferente, mas é um projeto que deriva do inicial, né? Sei lá. Uhum. Perfeito. E acho que o ponto mais importante são as sugestões que nós vamos levar para o grupo, né? As sugestões que vai levar para esse comitê. A sugestão eu vou colocar aqui,
em ordem que eu fui anotando, né? Então, uma que veio do Jorge, que é que seria entrar com os recursos, quer dizer, as empresas entrarem com os recursos agora para aproveitar as tecnologias de curto prazo, né, os benefícios dos projetos de curto prazo, e ao mesmo tempo buscar financiamento público para projetos, continuar buscando financiamento público em fontes alternativas, exemplo FINEP, né, que foi o adicionamento aí do Carlos Wilke, para projetos de mais longo prazo e maior risco, né? E somando, né, acho que tanto que o Honda como a Suzete falaram, que é dividir os projetos de acordo com a sua duração, ter clareza em quanto dura cada projeto, para mostrar para as empresas quais são os projetos individuais, para que elas possam escolher, elas possam entender o que se trata. Então, foi vendido um pacote, era um combo, né? Você não tinha muita opção de escolher, vinha tudo, e agora deixar claro, até para poder medir quais projetos têm mais interesse, quais projetos não têm, e para a empresa poder direcionar os recursos nos projetos que de fato interessam mais a ela, e não só interesse, mas eu imagino que cada projeto vai ter uma relação de investimento / risco, né? Então, principalmente, e tempo. Então, para as empresas verem isso e ela ter clareza nessas questões de duração, de assunto, né? Entender, ter clareza em cada projeto individualizado. Coisa que nem os pesquisadores, né? Porque nem a Suzete, que é da área, consegue ter essa divisão clara de como que eles se enquadram. Então, né? E as empresas também não, pelo visto, né? Elas não está muito claro. Então, ter essa divisão clara de todos os projetos. Eu acho que isso vai trazer segurança tanto para o lado de quem está na bancada fazendo o serviço da pesquisa, e segurança, claro, para a empresa que está investindo, né? Agora, ela não pegou um combo que ela não sabe que tem lá dentro. Ela vai saber exatamente, pelo menos, o terreno que ela está pisando. Uhum. Né? Certo. Tentei sumarizar, não sei se ficou faltando alguma coisa. Uma sugestão é manter a questão da governança. E a governança, desculpa, é verdade. Aceito, né? E manter todo o trabalho de governança que foi feito. Em qualquer outros projetos, qualquer outra forma de talvez tenha que ver, né, se adaptação, né? Se tem que adaptar algum item ou outro, mas acho que no geral foi um trabalho, né, não só de governança, como de valores e propósito, né, identidade, de missão. Todo esse trabalho que foi feito, ele continua valendo mesmo sem a FAPESP, né? Acho que é essa. Sim. Isso aí. É isso aí, gente? Consegui sumarizar? E sim. Então tá ótimo. Já recebi. Entendendo, né, Tiago? Acho que ficou claro que esse é o plano B, né? Que o plano A é o da FAPESP. Né? É o da FAPESP. Aí é outra discussão, né? Se o plano B fica muito bom. Bom, mas eu não sei. Não, mas é o plano B, é o plano B. Todo mundo vai querer o financiamento da FAPESP aí pelo. Não, ficando bom fica mais fácil para mandar para outros órgãos, você concorda? Certamente, certamente. E ficando bom, dá até para fazer um programa paralelo, né? Sim. Mais ágil. Programa ágil, como você gosta. Ligeiro. Ligeiro. Mas é a sugestão do Jorge, né? Quer dizer, esses de mais curto prazo, que tem menos risco, a empresa tem é mais fácil da empresa investir. Mais atrativo, inclusive. Né? E os de mais risco tecnológico, você divide o risco tecnológico com o governo, que é o que faz sentido, né? Eu não sei se com proposta, então, a gente continuar a procurar outras financiadoras também como plano B. Tá bom. Caso a FAPESP não reverta. Ok, vou colocar como procurar outras financiadoras. Wilkins, está aqui já na proposta, existe já a busca do PIT, né? Embrapi e da FINEP. Já é como sugestão, tá? Já de a gente ir atrás desses recursos aí, que às vezes é um pouco menor, né? Mas para o tamanho do projeto mais reduzido, talvez seja suficiente, né?
às vezes é 1 milhãozinho aqui e dali, já pode ajudar bastante, né? Tá bom. Mas a FINEP financia alto, né? Vamos voltar em 3 segundos, gente. Não. Boa tarde, Maria Eugênia. Ana Eugênia. Olá, tudo bem? Tudo bem aí? Gente, mil desculpas. Eu não consegui entrar. Mas você está aí agora, tá legal. Tá bom. Vai pegar a melhor parte agora, Ana, a conclusão. Aí, prepara a tua caneta aí para anotar todas as sugestões. É isso aí. Porque isso vai ser a matéria-prima que a gente vai ter para poder trabalhar numa proposta. Tá bom? Beleza. Bom, pessoal, tá bom. Então, mais uma vez, muito obrigado, né? Eu acho que é um workshop mesmo, é trabalho. A gente está aqui para construir juntos aí o futuro do BAT, plano B. Espero que vocês tenham tido boas discussões aí nos grupos. A nossa foi excelente, né? Tivemos que interromper porque o papo ia longe lá, né? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou pedir para que cada grupo, né, tenha um relator e esse relator possa falar, né, o que o grupo encontrou de ponto positivo e ponto negativo nessa ideia que a gente está colocando aqui de flexibilizar o tempo, né? Então, basicamente, a proposta é essa: a gente não precisa mais seguir os 5 anos da FAPESP, e o que isso pode provocar, né, de vantagens e desvantagens, aí para a gente depois poder trabalhar numa proposta conjunta aí, né, com todo mundo, tá bom? Grupo 1, quem que é do grupo 1 aí? O 1 quem que era o moderador do grupo 1? Estava aqui. Elisângela é o 3. Cris, era você? Tinha uma numeração aqui. Oi? Elisângela primeiro. Então tá bom. Grupo da Elisângela. Você quer puxar esse assunto, Elisângela? Entra aí. Vamos lá. Na realidade, quem vai falar para a gente é o Zé Eugênio. A gente conseguiu consolidar lá algumas sugestões e ele que vai apresentar para a gente. Vamos lá, Zé Eugênio. Ok. Deixa eu ver aqui. Sim, foi muito rica a discussão, né? A minha leitura, a minha interpretação, desculpe os meus companheiros se não foi a de vocês, mas a minha interpretação é que foi mais positivo do que negativo, né? Positivo que gera o conceito da administração ágil, do processo, do protocolo, agiliza aí as conclusões de go, não go, né, de cada projeto. E o ponto negativo é que a gente perde uma parcela ou deixa de ter uma parcela econômica dos gastos, né, vamos dizer. Mas, em contrapartida, você consegue flexibilizar mais. Agora, indo para uma fase 2 já, né, as sugestões do grupo lá, do nosso grupo, é assim, o grupo sugere, né, que a gente faça um resumo conceitual de conteúdo e das possíveis conclusões de cada projeto, né, dos 12 projetos, se eu não me engano, que tem 12 ou 13 projetos, e que a gente tenha contato com um resumo de todos os projetos para poder analisar quais projetos interessam para quem e como, e quais são as prioridades para cada participante do processo todo aí. Então, analisar o conteúdo de cada projeto, que uns já estão prontos, outros já são mais arriscados e tal, mas a gente queria ter esse resumo conceitual para poder julgar e poder entrar numa fase de discussão. Isso é a primeira sugestão que o grupo dá. E a segunda sugestão que foi aventado ia ser um alerta, vamos dizer assim, que
como que seriam, isso daí seria um papel, né, primeiro do comitê estratégico, da governança toda do modelo que a gente montou, como que serão os critérios, né? Já entrar nos critérios de divisão, de percentual, vamos dizer, de participação de cada empresa privada, se uma quer, o outro não quer, uma quer mais participação, não quer mais uma participação, uma empresa vai entrar num projeto, não vai entrar no outro projeto, porque para ela, ela tem uma opinião que não vai vingar, né? Pode não vingar e ela não quer tomar esse risco. Como que a gente, dentro desse ecossistema todo nosso, de interesses, pode serem, vamos dizer, diferentes, não antagônicos, mas diferentes, né? De como é que a gente vai criar um critério muito transparente dentro desse ecossistema para a gente fazer, para a gente poder ter esse resultado mais rápido ou com mais qualidade dentro do modelo de gestão, do ágil, etc, etc, etc. Então, foi esses 2 pontos nevrálgicos que foram discutidos e sugeridos dentro do grupo. E um terceiro ponto que foi aventado no final é que, caso daqui, sei lá, 4 meses, 5 meses, 6 meses, a FAPESP aprova, né? Aí foi se aventado, vamos dizer assim, que se decidiria para frente, né? Vamos dizer assim. Lá na frente, caso positivo, vamos voltar no processo da FAPESP com 5 anos ou com o rigor acadêmico da FAPESP. Aí eu acho que o grupo pode decidir para frente, não precisa decidir já, né? Vamos dizer assim. Isso, os participantes me desculpem se eles tiveram uma outra interpretação, mas eu interpretei desta forma, né? Eu acho que, a grosso modo, foi isso, Sem, que a gente discutiu. Bom, bacana. Obrigado, Zé. Excelente contribuição. Eu anotei aqui as 3 que vocês colocaram, né? Grupo do Hannes. Quem que vai falar, Hannes? Acho que eu mesmo posso falar, né? Então, mesma coisa, foi muito parecido com o grupo do José Eugênio, né? Todo mundo está empolgadíssimo com esse novo modelo, tanto o pessoal da empresa quanto os pesquisadores, né? Até interessante os pesquisadores mencionarem essas questões, porque eles já estão acostumados com esses projetos de 5 anos e é ruim, né? Porque você começa com uma equipe e termina com aquela equipe, né? Então, se tem pesquisadores que no meio do projeto não se interessam mais pelo assunto e acabam não entregando mais nada, você tem que carregar eles até o final, né? Porque fica chato expulsar o cara, né? E com essa nova proposta aqui, você tem projetos mais curtos, de curto e médio prazo, né? Você consegue reconfigurar muito rápido as pessoas realmente que conseguem contribuir para o projeto. Então, assim, o pessoal deu um monte de exemplos, né? Só teve um exemplo assim negativo. Puxa, mas e esses projetos de longo prazo que também são interessantes? Então, teve muita pouca, ninguém quase levantou a bola de algum viés negativo. Assim, todo mundo ficou encantado com essa nova maneira, né, de gerenciar esses projetos de médio, curto e longo prazo. A segunda observação também foi a mesma que o José Eugênio, né, da gente se juntar agora com as empresas, né? E a gente pode até fazer uma apresentação, cada pesquisador fala de sua linha de pesquisa, do seu projeto, né, como a gente está fazendo agora aqui, cada um tem 5 minutos para apresentar a sua linha de pesquisa e depois a gente faz uma votação. Não sei, isso aí a gente pode discutir como é que a gente vai apresentar isso aí para tanto mostrar o que tem na prateleira da pesquisa, quanto as necessidades das empresas. Inclusive, as empresas também poderiam fazer uma apresentação mostrando as necessidades delas, né? Acho que os 2 lados podiam contribuir nesse sentido. Esqueci alguma coisa, pessoal? Tá bom, então vamos continuar. Obrigado, Hannes. Próxima equipe é a equipe do Tiago. Tiago, quem que vai falar pela tua equipe? Oi, Tsen. Acho que eu mesmo posso falar, porque eu já fiz o papel de compilar, estava acabando de escrever, depois eu mando via texto também. Tá no grupo, estava o João Guilherme, a Suzete, o Honda, o Jorge e o Carlos Wilken. Respondendo a primeira pergunta, foi uma unanimidade, né, de que sim, faz todo sentido, principalmente porque existem, e
é interessante que tinha 2 pesquisadores, né, e o Jorge também falou, entregas próximas, né? Então, faz todo sentido, tendo algumas entregas já muito próximas de se tornarem produtos, né, você fazer essa quebra entre projetos de curto, médio e longo prazo. Então, foi uma unanimidade de que faz sentido a divisão. Do ponto de vista de pontos positivos, disse até que a flexibilização também possibilita até o desdobramento, né, de novos projetos ou novos desdobramentos dos projetos atuais. Como negativo, pode, óbvio, né, ter menos recurso financeiro e talvez gerar dúvidas de como vai gerenciar recursos e prazos de cada projeto, né? Inclusive, essa flexibilização foi mencionada que, claro que a gente pensa em menos tempo, mas de aparecer projetos de até mais tempo do que os 5 anos. Então, fica algo flexível e as empresas vão investindo conforme se interessam pelos projetos. Em termos de sugestão, as sugestões foram que as empresas podem entrar com recursos já, ou seja, para não esperar, não perder tempo, né? Acho que a primeira sugestão é não perder tempo, dependendo de decisões, né? Que elas podem entrar com recurso para aproveitar os projetos, principalmente os projetos de mais curto prazo e, portanto, menor risco tecnológico, ao mesmo tempo que se buscam formas alternativas de financiamento público para projetos mais longos e de maior risco tecnológico. Também buscar outras financiadoras, caso a FAPESP não reverta a decisão e o plano B se torne o plano A. Uma sugestão que também vai na linha do que o José Eugênio já falou, e o Hannes também, é deixar muito claro, né, principalmente para as empresas que vão investir, quais são os projetos, quais são as durações previstas. Então, quais são os de curtos, de médios, de longo prazo, quais são os temas, ter clareza, né, que antes se tinha vendido um pacote, era um combo, né, vai tudo agora, deixa claro quais são os projetos, quais são os prazos para que as empresas possam avaliar quais de fato elas têm interesse, quais elas têm mais ou menos interesse. Isso dá segurança tanto para a empresa que está investindo, que tem clareza no que ela está investindo, como no pesquisador de cada projeto, que vai ter uma clareza também do que ele está fazendo. Então, ter essa divisão é algo que ter essa clareza, né, de quais são os projetos individualizados ou subprojetos aqui, né? Se fala em 9, né, quantos são, quais são, qual a duração de cada um. E todo o trabalho de governança, valores que foi feito durante até agora, que eles se mantenham e talvez precisa revisar talvez alguns termos aí do regimento interno. Essa é a questão desse trabalho de governança, ele continuar valendo, talvez com adaptações, mas que todo esse trabalho de construção de governança ele se torna ainda mais importante caso não tenha a FAPESP, então que ele tem que ser mantido. Essas foram as sugestões, eu não sei se eu esqueci alguma coisa, mas eu creio que foram essas. Obrigado, Thiago. Muito bom, estamos anotando tudo aqui, né? E depois tem o grupo do Hernani também, quem que vai falar, Hernani? Não sei, eu acho que, não sei se o Zé Roberto se importaria de falar, eu acho que foi interessante a fala dele, ele é novo, a Ana também, uma professora, todo mundo contribuiu bastante, a professora Valéria, mas Zé Roberto, não sei se o que vocês acham, poderia falar um pouco, a visão dele é bem interessante. Você se importa, Zé Roberto, de trazer aí a luz para a gente? Microfone, Zé, está desligado. Microfone. Tá. Eu vou sintetizar, porque agora tem a fala que vieram antes, com novas ideias. Eu acho que é fazer tudo que eles estão falando aí de outra forma mais tranquila, menos pesado para a empresa e menos concentrado numa empresa. Pega-se o custo global de todos o que estiver sendo feito e se cobra de forma igualitária de todos. E depois tem a forma de que cada empresa vai querer um projeto, alguma coisa, ela pode participar solicitar ou fazer uma demanda antecipada. Ou seja, é tentar fazer com que não concentre em uma empresa e que não pese para nenhuma empresa, pequena ou grande. Eu acho que é isso.
coisas a mais, se uma grande empresa quiser ajudar mais, aí uma doação sem compromisso de contrapartida. Porque aqui não é um negócio, você compra uma coisa pronta ou você compra um sucesso. É uma união de força com um sucesso geral, né? É isso, só isso. Muito bom. Você. Próximo a falar é o grupo do Mário Sato. Bom, acho que o que foi discutido no grupo é mais ou menos o que foi falado pelos outros grupos, né? Então, assim, o grupo como um todo, né, considera bastante interessante, né, a ideia de divisão, né, por tempos menores, priorização das pesquisas, né? Isso aí também foi discutido, que há necessidade de um contato maior entre os pesquisadores e as empresas, né, para esclarecer exatamente o que são os projetos em si, para a tomada de decisão, né? Então, o grupo enxerga que devem ser priorizados alguns trabalhos, né? Pelo menos nesse tempo inicial, né? E, assim, aqueles projetos que não foram contemplados, né, com o passar do tempo, com os royalties, né, talvez eles possam ser trabalhados futuramente, né, ou com novos recursos, né, de projetos que possam ser alimentados, né, ao longo do tempo, né. O Tikal, né, falou muito claramente, né, que o projeto em si, né, deve ser pensado a longo prazo, né? Então, em vez de se pensar muito em interesses particulares de cada empresa, né? Então, deve-se pensar em termos globais, né? Em termos de benefícios que o projeto como um todo, né, pode trazer, né? Pensando num casamento a longo prazo, né? Independente se o projeto passa a ser menor ou maior, né? Então, seria interessante, né, que as pessoas pensassem no coletivo, né, e não no interesse particular de cada empresa, né, para o sucesso do projeto de forma global. Acho que era mais ou menos isso, né, que foi colocado dentro do projeto. Acho que se o Tikal quiser fazer uso da palavra. Chical, microfone, está desligado. Não? Então tá bom. Obrigado, Sato. E nosso é o último grupo, eu mesmo já vou falar, porque eu também anotei as coisas aqui pelo grupo, né? E eu achei que a nossa discussão foi muito interessante, porque a gente tinha dois pesquisadores que a gente chama de áreas transversais, né? Então, não era no caso aqui, o nosso grupo era o Dudu Souza, o Leonardo, que teve que sair agora, né? A Samela, a Renata, o Dario, o professor Dario da FATEC, e eu. E foi muito interessante porque tem dois grupos aqui, tanto da Renata quanto do Dario, que eles são grupos transversais, né? Por exemplo, o grupo da Renata é aquele grupo que fala de certificação, fala de metodologias de como medir a parte, né, o resultado econômico financeiro desses bioprodutos. E o grupo do Dario é o grupo de aplicação, né? Então, são grupos meio transversais. E eles expressaram a seguinte preocupação. Eles falaram assim, se a gente for quebrar em projetos menores, talvez os projetos transversais fiquem de escanteio, né? Foi muito interessante essa conversa, porque aí eu falei para eles, né, que eu e a Ana, e o Igor, e todo mundo que pensou aqui, a gente pensou nos projetos principais, né? A gente não chegou a pensar nos projetos nos transversais. E eu falei para ele, eu tive que ser sincero mesmo, falar, realmente, nós não pensamos em vocês quando a gente fez as reuniões lá, né? E foi muito boa a discussão, a gente discutiu bastante sobre esse tema, né? Uma das sugestões é que a gente podia reservar um pouco, né, uma parte das verbas das empresas para bancar esses projetos transversais, porque, na verdade, as empresas você tem as unidades de negócio, que são os negócios principais, e você tem algumas áreas transversais, como RH, financeiro, controladoria, jurídico, que todo mundo acaba tendo que usar, né? Então, essa foi talvez a principal contribuição do grupo, que a gente queria trazer também, né? E sugerir, pensar nisso.
porque realmente talvez essas áreas elas tenham dificuldade de conseguir uma verba própria de projeto para fazer alguma coisa. Não sei, a gente não sabe, mas essa foi uma ideia, né? Uma outra questão importante, todo mundo concordou, os pontos positivos que vocês mencionaram, nós também mencionamos todos eles, tá? E a gente, talvez uma coisa que não foi mencionada aqui, mas que foi mencionada no grupo como ponto positivo, é que a gente também deixa de ter que cumprir algumas exigências da FAPESP. Por exemplo, publicação, formação de aluno, né? E contratação dentro daqueles critérios do currículo FAPESP, porque às vezes você tem um pesquisador muito bom, mas que não foi tão bom assim na graduação. O cara não era o aluno... E a gente conhece vários exemplos. Eu mesmo nunca fui o melhor aluno da turma da graduação, né? Mas, então, a gente deixa de... a FAPESP exige que o aluno, para ser contratado como bolsista, tem que estar no top 5%. Você sabe disso, né? E isso, às vezes, não... Né? Se dependesse disso, eu estava fora. Então, eu não fui 5% da minha turma. Então... sim, eu achei legal, quer dizer, foi uma contribuição bacana, né, que foi colocada no grupo. Uma questão com relação aos pontos negativos, vocês falaram também, mas eu queria reforçar, né, porque já que o nosso grupo era um grupo bem ligado a essas áreas transversais, eles falaram que essa quebra em projetos menores é muito bom, vai dar foco, vai dar velocidade, porém, nós temos que tomar muito cuidado para não perder as interligações entre os projetos, né? Que essa era uma das forças da proposta que a gente fez do BAT, né? E se você começa a focar muito pontualmente e ninguém está olhando depois para essa interligação, né? Pode ser que isso depois vai contra a gente, né? Então, eu já estou colocando aqui, claro, isso aqui é o papel do comitê executivo, né? Então, o SATO, todo mundo que faz parte do comitê executivo anota esse tema, né? Porque quem tem que fazer a interligação entre os projetos é o comitê executivo, é o comitê estratégico, né? E uma outra questão aqui, né, que me perguntaram, que foi colocado também, é exatamente essa questão que o Zé Eugênio colocou, né? E se daqui a 3, 4 meses a FAPESP chega e aprova o dinheiro, né? Como é que nós vamos fazer? A gente já vai ter começado muita coisa, né? Então, a resposta que eu dei para eles, isso a gente já tinha comentado na nossa reunião, né? E se, né? Bom, se a FAPESP aprovar o projeto, a gente vai pegar esse recurso, né? Que é muito bem-vindo, 10 milhões, e a gente vai alocar principalmente nos projetos de mais longo prazo, que são aqueles que têm, né? Que normalmente necessitam desse tipo de recurso e que se adequam melhor aos recursos. A gente vai chegar para a FAPESP e falar assim, que bom, bacana, então vamos pegar esse dinheiro e vamos colocar nesses projetos aqui que são mais de longo prazo, né? E está tudo certo, né? E aí a Renata, inclusive, comentou, né, que é possível você fazer alguns remanejamentos pela FAPESP, tá? Dá para fazer, claro, os temas são os mesmos, o escopo é o mesmo, mas a gente pode fazer alguns remanejamentos também junto com a FAPESP. Então, até isso nós conseguimos responder aí. Eu acho que foi muito bem colocado aí dentro do grupo. Tá? Não sei se alguém tem algum outro comentário, alguma outra coisa que gostaria de falar, né? Não sei se... Né, Eu tenho. Oi. Eu tenho, Fantini. Opa. Olha, foi levantado, né, no nosso grupo o seguinte aspecto. Neste formato de não haver recursos, né, da FAPESP, né, que seriam somente empresas, vão ser mantidas exclusivamente as instituições de pesquisa, ou será que há a possibilidade também, a conveniência de, eventualmente, a gente inserir alguma empresa menor que já esteja com uma tecnologia desenvolvida ou semi-desenvolvida e que a gente possa ganhar mais agilidade e tempo nisso. Foi uma ideia, né, que veio e que surgiu,
sobre a conveniência dessa possibilidade, já que a gente não ia, né, ficar com as amarras da FAPESP, com recurso aí somente aí do público. Uhum, uhum. Com a FAPESP era muito difícil fazer isso, tá? Exatamente por essa questão de propriedade intelectual, que a FAPESP, na verdade, a função primordial da FAPESP é fomentar as instituições de ensino e pesquisa do Estado de São Paulo, né? Agora, nessa nova configuração, a gente pode pensar assim, se fizer sentido, por que não? Nós não temos mais essa marra, né? Claro que a grande dificuldade que eu vejo, estou falando de bate-pronto, eu nunca pensei nessa questão, viu, o Furtinho? Eu nunca pensei, mas de bate-pronto eu diria o seguinte, a gente só tem que tomar cuidado com uma coisa, né? Porque esse consórcio que a gente está fazendo, ele é o que a gente chama de, dentro do modelo co-petition, né? Que é cooperação no H4 e H3 e competição no H2 e no H1. Quando você traz um cara do H2 H1, por exemplo, uma startup, alguém que já está no modo competição, a gente só tem que tomar cuidado de como que depois nós vamos trazer ele para esse mundo da cooperação, porque o que nós estamos propondo aqui é o modelo de cooperação, né? Onde todo mundo coopera. Não havendo problemas em relação ao modelo de cooperação, eu não vejo problema nenhum, né? Mas geralmente esses caras eles já estão no modo competição, né? Então é só esse que é a única questão que eu vejo que a gente precisa resolver, tá bom? Pessoal, eu vejo que o horário nosso já está, né? Já chegou, muita gente saindo aí já, e com razão, né? Eu queria saber se tem mais alguém. Ô, Furtini, essa questão, depois a gente pode sentar, eu queria sentar com você especificamente para você me falar qual que é a ideia, né? E vamos analisar, tá? Eu não descarto, a gente só vai ter que tomar cuidado com isso aí, tudo bem? Certinho, ótimo, obrigado. Tá bom. Mais alguém gostaria de comentar alguma coisa? Alguma coisa que talvez não foi falada aqui? Eu quero tirar uma dúvida. A gente está falando do projeto, várias empresas participando, mas, por exemplo, se a gente for ficar sem o recurso da FAPESP agora, vamos viver nesse cenário. Sim. As empresas forem participar. Sim. Se eu for investir naquele projeto, por exemplo, eu como Bifol for investir no projeto e mais 3 empresas forem comigo, nós vamos ter o direito de uso dessa tecnologia ou nem se chegou nesse tipo de discussão ainda? Certamente vocês que investiram vão ter direito, isso é certo, né? A pergunta talvez e os outros que estão no consórcio que não investiram? Isso nós vamos ter que discutir, tá? E a gente vai ter que chegar num comum acordo. Por quê? Porque da mesma forma que você investiu nesse, mas pode ser que lá na frente você queira investir no outro, né? Porque tem outros projetos rodando, né? Talvez você apostou nesse, mas o que deu mais certo foi o outro. E aí? Como é que fica? E isso é o tipo de conversa que a gente vai ter que discutir, que é talvez uma daquelas modificações do regimento interno que a gente vai ter que tratar, né? Porque o regimento interno vai ter que tratar disso. Essa é uma boa conversa, tá, Ana? Mas eu acho que primeiro a gente tinha que acertar se esse modelo de clusterização, nós estamos chamando de modelo de clusterização dos projetos, se isso é uma coisa legal. Aí a gente vai começar a trabalhar em torno disso e depois nós vamos chegar nessas discussões que você está levantando aqui. Eu acho que é uma boa discussão, mas ela é uma boa discussão para o segundo momento, quando a gente consolidar o modelo. Uhum. Tudo bem? Mas já está anotada essa dúvida também. Certamente nós vamos ter que tratar disso. Tá? Mais alguém com alguma dúvida interessante aí? A nossa lista está ficando boa, né? É isso que é bom. Porque agora a gente tem bastante material para trabalhar e para trazer uma proposta, né? Porque é muito ruim você trabalhar uma proposta sem ter nem ideia do que pode ter de problemas e pedras no caminho, né? Agora acho que a gente, né, a Ana, a gente agradece a todos vocês, né? Porque isso é muito importante, né? Ter essa lista de dúvidas, lista de problemas para a gente poder começar a trabalhar. Tudo bem, pessoal? Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Senão a gente vai poder encerrar, né?
Não sei, o seu Jorge quer falar alguma coisa? Tem o Wilken aí também, que está com a gente, né? A Ana. Ana, você quer falar alguma coisa? Não, eu vou pedir para a Ana falar. Você tem que falar, Ana. Chegou atrasada, mas não é por isso que você vai ficar de castigo, não. Você pode falar. Obrigada, Dicen. Desculpa, gente, de novo, mas eu tive um problema aqui no biológico que eu não consegui me desvencilhar dele. Eu acho que o mais importante de tudo isso é que a gente está trabalhando como equipe, como um núcleo, né? Então, é isso que tem que deixar bem claro, que essa dúvida que a Ana Bonatti levantou agora é super pertinente e a gente vai decidi-la em grupo, né? Da mesma forma que a gente está trazendo aqui, que eu não consegui participar, mas a gente tinha discutido antes, o Dicen, o Igor e eu, o Hannes, a gente traz aqui para todos juntos discutirem ideias. Isso é que é interessante. Então, o núcleo já está funcionando, né, Dicen? Eu acho que essa que é a coisa mais importante. O núcleo já está funcionando e deve funcionar assim. Então, essa é a ideia. De como é que vai fazer, vai ser pequeno, qual vai ser, nós vamos decidir juntos. A governança, nós vamos decidir juntos, né? Então, a gente já está colocando em prática, mesmo que a gente tenha sido pego de surpresa da FAPESP ter nos dito não, mas a gente se reinventa como núcleo, tá? Acho que essa é a mensagem mais importante, que a gente está construindo uma forma de trabalhar que nós nunca trabalhamos antes na vida. Todo mundo aqui, governo, a gente aqui do setor público, vocês da iniciativa privada, tá? É isso que eu acho que é bem legal e é assim que deve ser. Muito bom. Wilken, tem alguma coisa para acrescentar aí? Não, acho que do nosso grupo aqui, o Thiago sumarizou bem, apresentou, foi uma boa discussão aqui, a participação aí do Jorge, do João Guilherme, e eu acho que nós temos que continuar, né, nessa pegada, e acho que se o plano A, de fato, ainda não der certo, acho que não podemos perder a esperança, e aí buscar, de fato, outras agências financiadoras, né, porque acho que isso vai motivar também tanto as empresas quanto nós pesquisadores, mas eu acho que a adesão do grupo aí tem que continuar. Muito bom. Mário Sato, você como grande líder desse projeto aí, por favor. A palavra é sua. Bom, eu acho assim, né, que dificilmente a FAPESP vai realmente reverter a posição dela, né? Mas, de qualquer jeito, esse plano B, né, que tem sido traçado pelo Dicen, né, provavelmente ele deve se tornar o plano A, né, e as empresas, né, eu acho que precisa haver união realmente do grupo, né, e que todos entendam exatamente o que é o projeto, né, que fique claro para todo mundo o que é cada projeto, né, para a gente conseguir dar andamento aos trabalhos, né, conseguir priorizar o que é o que, né, e isso, né, seguindo a sugestão do Tikal, né, fazer o possível, né, para que o projeto como um todo não se perca, né, com essa priorização, né, para que o trabalho como um todo não seja perdido, né, e que isso seja um núcleo, né, de longa duração, né, e não de curta duração. Então, acho que a união, né, e a cooperação de todos, né, é fundamental para que o projeto não se perca. Obrigado, Sato. Eu queria ouvir mais uma pessoa, que eu acho que é importante, porque ele ajudou muito a gente na estruturação dessa proposta do Plano B, né? Eu queria ouvir o Igor. Igor, como é que você sentiu hoje, né? Porque a gente conversou bastante na terça-feira, eu queria sentir um pouco o que você sentiu hoje, né? Se aquilo que a gente conversou se refletir de alguma forma aqui nas conversas. Bom, eu acho que, pelo menos no bloco aí com quem nós conversamos, e também na sua apresentação e nas conclusões de todos que se manifestaram no final, me pareceram extremamente positivos. Eu acho que assim, isso mostra um pouco união, talvez, de núcleo, aquilo que Maria Eugênia falou, sabe? Você enfrenta a dificuldade e fraco desiste e forte continua.
e se torna mais forte ainda. Então, nós enfrentamos dificuldade. Ótimo, vida é assim, não sempre você ganha na primeira, mas nós temos possibilidade de se reinventar, se melhorar, se otimizar e caminhar para frente. Inclusive, alguém levantou, Eugênio, acho que teve a preocupação que, mas FAPESP colocava 50% do dinheiro, agora não vai colocar mais. Tem outros que podem colocar. Embrapi vai colocar, eventualmente FINEP, outras agências de fomento vão colocar, e a própria FAPESP pode colocar, desde que a gente aplique, talvez, reestrutura o projeto e aplica para modalidade, para chamada adequada. Então, assim, eu gosto de desafios. Eu acho que é bom ter desafios, porque isso fortalece colaborações, isso melhora sinergismo entre equipes, e se não deu na primeira, vai dar na segunda, vai dar na terceira, e a gente vai continuar insistindo até que não vai dar. O que, na minha opinião, a gente deveria fazer agora a nossa lição de casa, porque na primeira rodada estávamos com pressão de deadline, com tempo, teria que fazer tudo meio que rápido, integrar tudo muito rápido. Agora a gente tem um pouco mais de tempo no sentido de, tá bom, não temos deadline agora, vamos de fato para a base, vamos ver o que empresas querem, onde estão prioridades, o que os pesquisadores podem oferecer, quais são as equipes mais sinérgicas, e construir desses blocos um organismo dinâmico que pode usar múltiplas fontes de financiamento para alcançar, talvez, resultados ainda maiores, ainda e de maneira mais eficiente. Essa é a minha visão. Muito obrigado, Igor. Bom, pessoal, eu queria fechar aqui, então. Acho que foi um dia muito produtivo. Tá? A gente anotou aqui, eu anotei umas 4 folhas aqui de sugestões, né? E agora a nossa tarefa de casa é processar tudo isso. Eu, a Ana, o Sato, o Igor se colocou aí à disposição, o Vilk. Nós temos uma equipe aqui muito competente, né? Os pesquisadores aí, o Hannes tem ajudado, né? Todos os pesquisadores, enfim. A gente vai fazer a lição de casa, a gente vai realmente olhar para esses projetos de uma forma, né, com esse novo olhar, né, removendo algumas dessas amarras que a gente coloca no projeto, que a gente tem que cumprir com os, vamos dizer assim, com os padrões FAPESP, né? E a gente vai olhar realmente, eu diria que a gente tem que olhar realmente do ponto de vista de gestão ágil, né? Aplicar o que a gente aprendeu, né? Usar Design Thinking novamente, usar MVP, né? Essas ferramentas, para a gente chegar em projetos que sejam realmente significativos para as empresas, né? E chegar para as empresas e falar, ó, isso aqui é o que vocês precisam, né? Para vocês poderem inovar, para vocês poderem desenvolver suas tecnologias, desenvolver novos produtos, né? E aí as empresas vão olhar para a gente e falar assim, algumas dessas sim e outras não. Aí a gente vai começar a conversa, né? Certo? Então, aí a gente começa esse diálogo, que esse, na verdade, eu acho que é o grande diálogo, é o grande desafio nosso, né? É a gente aprender a construir esse diálogo, né? Diálogo da academia com as empresas, e isso é que vai levar a gente para a inovação, é isso que vai levar a gente para o futuro, tá? Então, eu acho que o próximo passo é esse mesmo, né? Então, a gente vai voltar para a prancheta, né, Ana? E o Sato, e todo mundo aqui, o Igor, o Vilken, todo mundo aqui, nós vamos voltar, Ricardo, né? Vamos voltar para a prancheta, e aí a gente vai chamar as empresas e falar, ó, isso é o que eu acho que vocês precisam. Aí vocês vão falar para a gente, ó, algumas sim, outras não, e a gente vai começar realmente a aprender a trazer esse diálogo para a mesa. Tudo bem? Sim. Sim, fala, Zé Roberto. Claro. Eu acho que vocês enxergaram ainda que já aconteceu um sucesso em relação à FAPESP. Não é o dia da FAPESP que tem valor, é o que a FAPESP fez de juntar todas essas pessoas, empresas, tudo. Isso é mais caro, tem mais valor que o próprio dia da FAPESP.
eu acho que o papel da FAPESP já foi cumprido. Com certeza. Muito boa essa palavra, Zé Roberto. É isso mesmo. Né? Eu também creio nisso. Foi cumprido já. Uhum. Apesar também da FAPESP, que era um norte de todo mundo se viu para lá, se concentrou. Agora existe uma massa de inteligência, uma massa de interesse unido numa coisa só, que vale mais que o dinheiro da FAPESP. É só enxergar e entender o patrimônio que se formou é maior que o dinheiro. Eu acho que tem que olhar de jeito para não deixar perder o que conseguiu, porque senão perde. Não tem duas chances. E não vamos deixar, não. Não vamos deixar. A gente vai para cima e vamos fazer. Tá bom, gente? Muito obrigado. Tchau. Bom dia para todos aí. E a gente vai voltar com novidades, tá bom? Nos aguardem. Até mais, gente. Obrigado. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.